Ir aqui na sua manhã da 99, a educativa de Presidente Prudente. Agora são 9 horas e 14 minutos. Uma ótima manhã de quinta-feira, hoje dia 29 de janeiro de 2026. Obrigado pela sua companhia. Continue com a gente aqui com o melhor da música brasileira todas as manhãs aqui na sua 99 FM. E de vez em quando a gente entra aqui para bater um papo. Hoje a gente vai trazer um assunto bem importante para as mulheres, né? A gente sempre fala aqui de saúde, educação, principalmente sobre educação e saúde, nosso Jornal da Manhã, né? Nosso Jornal no Oeste, sempre das 7 às 8 horas da manhã. E hoje a gente trouxe aqui a pesquisadora, a doutora a Bárbara de Moura Melo Antunes, para discutir um pouquinho sobre a importância, um estudo, né? Sobre o impacto da flutuação hormonal na saúde da mulher em diferentes fases da vida. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Ricardo. É um prazer estar com vocês e poder conversar um pouco sobre saúde da mulher. Sobre a saúde da mulher. Você é aqui de Prudente? Não, originalmente eu sou de Sorocaba. Sorocaba. Mas moro em Presidente Prudente desde 2008, quando vim fazer a graduação. E aqui fiquei fazendo mestrado, fez aqui doutorado. Na Unesp? Na Unesp. Sou formada na Unesp de Presidente doutorado Prudente. Também, até o doutorado também, até tudo o doutorado aqui. Eu sou da Educação Física da Unesp de Prudente. Já me considero uma prudentina. Legal. Obrigado pela sua presença aqui. Vamos falar, é o projeto Wine, né? Até o pessoal entender. Fala um pouquinho sobre esse projeto e o que motivou você a iniciar essa pesquisa. Bom, o projeto WINE, ele vem de uma sigla em inglês, que significa Mulher, Imunologia, Nutrição e Exercício. Então, o objetivo principal do WINE é gerar informações de qualidade sobre saúde da mulher. Então, nós sabemos que as mulheres, elas passam por períodos bem específicos ao longo da vida e que elas são marcadas e moduladas por esse período. Então, nós falamos que enquanto jovem, nós temos o ciclo menstrual, que é caracterizado pelas flutuações hormonais, principalmente de estrogênio e progesterona. Então, é um fenômeno exclusivo da mulher e que ditam diferentes desfechos na saúde dessa população. E ali, quando a gente chega próximo dos 45, 50 anos de idade, todas as mulheres experienciam o que a gente chama de menopausa e depois a pós-menopausa, que é quando existe o declínio da produção hormonal dos hormônios sexuais feminino. Então, esse que é o chamado flutuação hormonal? Isso. Então, nós estamos sempre nessa constante gangorra. Sim. Enquanto jovens, temos essa flutuação, esse sobe e desce mensal, que é o que nós chamamos de ciclo menstrual. Sim. E depois de um determinado período, essa flutuação, ela dá espaço para um declínio progressivo e constante até o cessamento completo da produção dos hormônios sexuais. Então, nós mulheres passamos por esses fenômenos ao longo de toda a vida. Enquanto o homem, ele é bem estável, ele não sofre nenhum tipo de flutuação ao longo da vida e ele começa a ter alguns declínios das concentrações de testosterona lá perto dos 60, 65 anos de idade. E ainda assim é um declínio muito sutil e que ele nem percebe no corpo. Ao contrário das mulheres. Então, a nossa intenção nesse projeto é conseguir mostrar para essas mulheres que, primeiramente, essas flutuações elas são naturais e nós precisamos saber como trabalhar com essas flutuações, porque elas podem modular diretamente diferentes aspectos da vida da mulher, tanto na parte do sistema imunológico, quanto na adesão da prática de exercício físico, na dieta. Então, a nossa intenção é trazer esse conhecimento para todas as mulheres e de todas as idades. E como é que essa flutuação hormonal, ela mensal, né, afeta a saúde da mulher nessas diferentes idades? Bom, a gente precisa entender quais são os hormônios das mulheres. Quais são os hormônios? Então, nós temos ali 2 hormônios principais que eles são caracterizados como hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona. Certo. Esses 2 hormônios, eles ficam em um sobe e desce constante ao longo do mês, que é o que nós chamamos de ciclo menstrual. Certo. Então, dentro do ciclo menstrual, nós temos fases. Às vezes as mulheres sabem mais sobre isso do que os homens, né? Então, nós temos a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. E depois tem a menstruação. Nessas fases existem os picos.
Então, na fase folicular existe um pico de estrogênio e uma menor concentração de progesterona. Ao passo que na fase lútea nós temos um pico de progesterona e uma menor concentração de estrogênio. O que acontece? Muitos estudos da literatura, eles postulam que entre o estrogênio e a progesterona, o estrogênio é o principal hormônio feminino. Isso porque ele consegue afetar quase todos os sistemas corporais. A gente brinca que ele tem ação desde o cérebro até o pé. Ele consegue agir em todas as partes. Então, alguns estudos postulam que quando nós temos maiores concentrações de estrogênio, as mulheres estão fisiologicamente mais protegidas. É quando elas se sentem 100% para fazer atividade física, elas se sentem dispostas, elas se sentem bem. Ao passo que na fase lútea, que é quando elas estão com as menores concentrações de estrogênio, é quando elas já não se sentem tão dispostas para fazer atividade física. E alguns estudos também postulam que nesse momento elas estão fisiologicamente mais vulneráveis e suscetíveis a algum tipo de infecção, algum tipo de inflamação e alguns desfechos que são tidos como negativos para a saúde da mulher. E aí, dentro dessa ideia, muitas pessoas comentam sobre a necessidade, por exemplo, de controlar a intensidade do exercício físico de acordo com essas fases, por conta dessas flutuações que acontecem. Então, esse é o cenário que a gente enxerga na mulher jovem saudável, tendo a flutuação. Depois ali da menopausa, essa flutuação ela já não existe. Começa ali com que idade da mulher? Começa desde a menstruação. Isso. O ciclo menstrual, o que a gente chama de período reprodutivo, é desde a menarca. É ali que começa a flutuação. Isso, ali começa a flutuação. É a partir da menarca, ou seja, da primeira menstruação, que hoje na população brasileira pode ser entre 12 e 15 anos de idade. E isso vai te acompanhar por toda a vida até chegar à menopausa. Tem um adiantamento da menstruação também nas meninas? Tem, né? E eu posso dizer até por experiência própria, quando eu vejo quando aconteceu a minha menarca comparada com as meninas de agora. Então, tem sim um adiantamento da primeira menstruação e muitos estudiosos, principalmente da área da nutrição, relatam esse adiantamento bem relacionado com os comportamentos alimentares e as influências externas, principalmente quando a gente fala de consumo de alimento ultraprocessado, alteração da composição corporal, tudo isso acaba sendo um fator de adiantamento do processo. E isso afeta também o adiantamento da menopausa ou não? Não depende da mulher? Não, depende da mulher. Depende da mulher. Tem, inclusive, um livro muito interessante que está bem em alta da neurocientista Lisa Mosconi, que ela é a principal pesquisadora que fala sobre neurociência e o cérebro da mulher na menopausa. E ela traz relatos nesse livro que a menopausa ela não é ditada exatamente pela sua menarca, mas ela é muito ditada pelos seus comportamentos ao longo da vida e tem ali alguma influência da sua genética. Então, até em um livro que ela fala que é O Cérebro e a Menopausa, ela comenta que, por muitas vezes, a idade que a sua mãe teve a menopausa, quando ela entrou na menopausa, muito provavelmente vai ser a idade que a menina também terá a sua menopausa. Então, não tem relação direta com a menarca, mas sim outros fatores. Certo. Bom, até chegar na menopausa, então, tem essa flutuação. Exatamente. A sua pesquisa é nesse período ou inclui também a menopausa, tudo? O meu inclui tudo. Tanto inclui tudo. que esse estudo, o WINE, ele é um estudo longitudinal de 5 anos e ele é dividido em 2 fases. Então, a primeira fase é destinada às mulheres jovens, em período reprodutivo, justamente para que nós possamos investigar o impacto da flutuação hormonal na morfofuncionalidade, né? Ou seja, na função e nas características das células imunológicas. Certo. A segunda parte é exatamente com as mulheres na menopausa e pós-menopausa. Então, quando tem o declínio, quando não existe mais os hormônios sexuais, bom, não existe em grandes concentrações, né? Quando esses hormônios eles são retirados do cenário, o que acontece com as nossas células imunológicas e com o nosso mecanismo de defesa? Então, o nosso projeto é com todo mundo, e por isso que eu brinco que todas são bem-vindas para participar, porque nós abraçaremos desde 18 anos de idade até o final. Depois vamos falar sobre isso. Dá para participar, né? Sim, dá para participar. Vai ser muito legal. Legal. Ainda falando ali da menopausa, então.
Você está na primeira etapa, então? Hoje você está nessa primeira etapa de pesquisa. Sim, hoje nós estamos na primeira etapa. Nós temos uma aluna que está coletando a parte de flutuação hormonal. Então, nós estamos ainda colocando um pouquinho mais de atenção sobre o ciclo menstrual, até por conta das complexidades das fases, certo. como eu mencionei, folicular, lútea, ovulatória, menstruação. Então, são muitas características e a gente precisa controlar muito bem o ciclo dessas mulheres. Então, a nossa atenção neste momento é com essa primeira parte, mas eu acredito que em breve, em poucos meses, nós começaremos a segunda parte também, e aí as duas vão andando concomitantemente. Certo. Vamos falar da menopausa? Vamos. As mulheres sempre A questionam você parte sobre isso, a crítica, parte crítica da menopausa. Crítica. Não, a menopausa é um fenômeno complexo. E o que eu sempre costumo falar é de não ter medo da menopausa. Ela vai acontecer, é um fenômeno fisiológico, somos marcadas por isso. Eu acho que nós precisamos ter a atenção e o cuidado de como passar pela menopausa. Sim. Porque é fato, vamos passar. Agora, com qual intensidade, depende muito dos seus hábitos e do que você vai fazer, né? Então, o calorão, a insônia, os focáceos que a gente chama, perda de cabelo, alteração da pele, tudo isso vai acontecer. Infelizmente, isso é atrelado à diminuição do hormônio sexual. Infelizmente, isso vai acontecer. Que é esse déficit do estrogênio. Exatamente. Isso vai acontecer. Tá marcado. Não tem data, mas vai acontecer com todas as mulheres. A questão é como nós vamos passar por isso. E aí que vem a necessidade, o estímulo constante de ter hábitos saudáveis. A prática de atividade física constante, uma dieta equilibrada e adequada todos os dias. Isso não quer dizer que a gente não possa furar a dieta. Pode furar, porque a gente tem que ser feliz também. Sim. Mas é importante ter bons hábitos, o sono, a hidratação, para que esses sintomas ou essas características, elas venham de uma forma um pouco mais atenuada. Volto a repetir, elas vão acontecer. A gente pode controlar qual é a intensidade. E depois que isso passar, literalmente é uma fase. Esses sintomas todos ficam ali com a gente por no máximo 5 anos. No máximo 5 anos. Depois, a vida volta totalmente ao normal. Então, todas as mulheres se assustam e têm medo da menopausa. Não tenham medo. Vai acontecer, mas vai passar. Do mesmo jeito que vem, vai. Então, tá tudo bem. Você falou da felicidade, né? A saúde mental também influencia, uma influencia a outra, né? Influencia. A menopausa influencia na sua saúde mental, né? E a saúde mental também, nesse tratamento, vai influenciar também a consequência desse processo, né? Influencia, sim, porque falando um pouco mais de maneira fisiológica, nós temos receptores no cérebro para estrogênio. Então, eles estão ali para se comunicar e interagir com o hormônio. A partir do momento que o hormônio não tem, e ali existe a fechadura para aquele hormônio, peraí, alguma coisa está faltando. Então, tem alguns desfechos negativos no cérebro. É onde as mulheres apresentam na menopausa o esquecimento, o que a gente chama de névoa mental. Ah, guardei a chave. Ah, não sei onde eu guardei. Ah, lembrei onde está a chave. Então, vem a questão do esquecimento, a questão do calor, né, do calorão. O controle da nossa temperatura corporal é feito pelo cérebro. A mesma coisa com relação ao sono. Também tem uma parte do cérebro que é afetado pela ausência do estrogênio e leva a essa problemática de dormir bem. Então, isso vai acontecer. Infelizmente, isso vai acontecer porque o cérebro também é afetado pelas baixas concentrações de estrogênio. A grande questão é tratar, ou melhor, se cuidar desde sempre. Né? Como que a mulher se cuida desde o início? Desde jovem? Desde jovem? Bom, ainda é a melhor saída a manutenção constante de bons hábitos gerais, de vida. E quando eu falo de hábitos gerais de vida, eu falo de pilar: alimentação, exercício, sono e estresse. Se nós conseguirmos controlar
esses 4 pilares, essas 4 variáveis, eu sei que é difícil no dia a dia, né? Na nossa rotina de trabalho, filho, família, eu sei que isso é difícil, mas é extremamente importante ter uma dieta controlada, a prática diária de exercício físico, de atividade física, ter o controle do estresse. É difícil não se estressar, mas é necessário. E o sono também, ter boas noites de sono. Isso é extremamente importante. E de que forma, por que é importante, né, traduzir essa ciência para um público geral através dessa pesquisa? Como é que você pretende, a gente está fazendo isso agora, né, a gente está fazer essa comunicação, né, para as mulheres, para todas as pessoas, passando esse assunto, né? Que forma que é melhor que você acha para passar isso para a mulher? Bom, antes de tudo, de falar como passar para as mulheres... Uma forma mais acessível, né? Isso. Uma das minhas ideias principais, quando eu construí o Wine, era de que nós precisávamos comunicar com a população feminina. E quando eu falo comunicar com a população feminina, isso não é um clamor da Bárbara, isso é um clamor da ciência. Sim. Temos vários artigos que colocam que a mulher ela é subutilizada dentro da ciência, seja por não ser utilizada como amostra de estudos ou como líder de estudos. Isso porque a mulher, por muito tempo, talvez até hoje, ela é vista como muito complexa dentro da ciência. Por muitos anos, as mulheres foram excluídas de muitos estudos porque é complexo controlar a mulher. Mas por que é complexo controlar a mulher? Porque eu tenho que controlar o ciclo. Eu tenho que saber como ela oscila ao longo da vida. Isso dá trabalho, isso é custoso. Então, muitas das coisas que nós sabemos hoje de ciência, de exercício, de saúde, de nutrição, são estudos que foram feitos com homens. E não necessariamente refletem o que acontece no organismo feminino. Até porque são totalmente diferentes. São totalmente diferentes. Né? Totalmente diferentes. Então, eu não posso transpor o que nós sabemos majoritariamente num grupo masculino para um grupo feminino. Então, a minha intenção ao criar o Wine é trazer informações de qualidade sobre diferentes aspectos relacionados com a saúde para as mulheres, para que elas saibam que elas são diferentes dos homens. O comportamento masculino não é o comportamento feminino. Aquelas figuras, as imagens que nós vemos na internet, nos livros, pode ter certeza que são figuras e imagens feitas com homens. Não necessariamente é o que se reflete com as mulheres. Então, a minha intenção é comunicar com as mulheres. Não é fazer apenas os artigos científicos e os livros. Quanto mais nós conseguirmos difundir os nossos resultados, seja por uma entrevista, por um podcast, por uma notícia escrita no jornal, por palestras, eventos abertos que nós desejamos fazer ao longo do ano dentro da Unesp, isso para mim, eu acredito que isso é fazer ciência, a gente levar as nossas informações para a população que realmente precisa saber sobre isso. Fazer a divulgação dali. A divulgação. Eu tive um professor que ele usava uma frase muito inteligente, que nós tínhamos que fazer ciência para além dos muros da universidade. Exato. E eu acho que é exatamente isso o propósito do Wine. Nós temos sim que fazer ciência para que o mundo saiba alguns desfechos, ou muitos dos desfechos relacionados com o sistema imunológico, que é a minha linha principal de trabalho, mas a minha sociedade tem que ser beneficiada com as minhas informações. O meu entorno, a cidade de Presidente Prudente, tem que ser beneficiada com a pesquisa que eu faço. Então, ter a oportunidade, por exemplo, de vir aqui e falar sobre a nossa linha de trabalho é extremamente importante e é a essência do Wine. Você tem algum evento, alguma atividade programada já para esses próximos meses, semanas? Ainda não temos. Nós temos uma conversa interna de fazer um evento direcionado para a saúde da mulher. Certo. Mas é algo que nós estamos ainda lapidando as palestrantes, até para que nós tenhamos um corpo interessante de pesquisadoras nacionais e internacionais. E é algo que talvez para o segundo semestre aconteça. Legal. Depois você volta aqui com todo prazer para a gente falar sobre esses eventos também. Vamos falar de exercício físico. Você é formada, né? Educação física aqui na nossa Unesp, né? Qual que é o papel desse exercício físico na questão aí dessa gestão dos déficits de estrogênio?
Bom, como eu comentei com vocês, eu vou dividir em duas partes, né? Se a gente tem a flutuação e o declínio, eu tenho que responder talvez em duas partes. Ali, quando a gente fala de mulheres jovens, nós temos ali, quando a gente fala principalmente de resposta inflamatória, existem diferenças entre a fase folicular e a fase lútea. E o exercício, ele é postulado como uma estratégia anti-inflamatória. Então, o exercício consegue proteger as mulheres por meio da produção de algumas proteínas de ação anti-inflamatória. Então, considerando que na fase lútea as mulheres estão mais suscetíveis a uma infecção ou a uma inflamação, é extremamente importante que nesta fase, principalmente, elas mantenham a sua prática de exercício físico para que o exercício consiga fazer a gestão daquele estado inflamatório natural que essas mulheres estão passando. Certo. Então, o exercício físico, ele atua como um agente anti-inflamatório. Eu costumo brincar que é muito melhor fazer exercício físico do que ir na farmácia e comprar um anti-inflamatório, que é possível, mas tem todos os seus efeitos colaterais. O exercício não terá isso. Por outro lado, quando nós falamos ali da menopausa e da pós-menopausa, o cenário ele muda um pouco. Como nós não temos altas concentrações de estrogênio, de progesterona, as mulheres elas ficam suscetíveis a desenvolvimento de doenças cardiovasculares, aumento do tecido adiposo, né? Então, as mulheres engordam em decorrência disso. Elas podem sofrer de osteoporose, sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Tudo isso orquestrado pela ausência do hormônio sexual. Neste cenário, o exercício vem como um agente para conter os danos, vamos assim dizer. Então, nós sabemos que o exercício ele tem a capacidade de aumentar a massa muscular, diminuir o tecido adiposo, melhorar a densidade óssea. Então, neste momento, a partir da menopausa, o exercício vem como uma estratégia de manutenção de saúde. Manutenção da saúde e prevenção de doenças. Então, nós temos esses dois cenários bem estabelecidos. Não estou dizendo que na menopausa as mulheres não vão ter um efeito anti-inflamatório. Elas também terão, até porque doenças cardiovasculares e outras doenças também possuem um perfil inflamatório. No entanto, a ação do exercício acaba sendo muito mais abrangente, bem mais amplo. Então, é um efeito sistêmico. Tem algum tipo de exercício ideal para cada fase, não? Não tem? E isso é algo que até muitos estudos vêm investigando se existe um melhor modelo de exercício ou talvez periodizar o exercício de acordo com as diferentes fases da vida. E isso ainda não é um consenso. Ainda não é algo estabelecido de que algo é melhor ou não tão bom assim, dependendo das fases. O que a gente entende que talvez o melhor caminho seja a combinação. Então, certo. Não só o exercício aeróbio, não só a musculação, não só os exercícios de mobilidade e alongamento. Talvez a melhor estratégia seja combinar todos esses modelos para que os efeitos também sejam múltiplos. Certo. A gente falou aqui da pesquisa, né, sobre a questão da mulher e a valorização da presença feminina na ciência. Você como pesquisadora, a importância disso, né? É extremamente importante a presença da mulher. E como eu mencionei anteriormente, tem diferentes sociedades internacionais que eles levantam essa subutilização da mulher. Como eu mencionei, não somente como amostra de estudo, mas também como pesquisador, como responsável, como líder. E é importante essa mulher ter espaço para falar. E principalmente mulher falar com mulher, porque nós nos entendemos. Não estou dizendo que o homem não pode ocupar esse espaço. Ele pode e deve ocupar esse espaço. Mas é diferente quando uma mulher fala com outra mulher. Esse é o motivo pelo qual a minha equipe de pesquisadoras principais, né, do meu projeto WINE, são todas mulheres. E são mulheres de impacto, são grandes pesquisadoras nacionais e de impacto internacional. Porque nós precisamos comunicar dentro do nosso ecossistema, vamos assim dizer. Mas, infelizmente, a mulher ela é pouco presente.
E existem várias razões, existem vários estudos, órgãos nacionais como CAPES, CNPq, eles trazem informações de por que a mulher não é tão presente na pesquisa. Tem as questões familiares, tem as questões gestacionais, tem vários fatores que justificam uma maior porcentagem de homens no cenário da pesquisa e uma menor porcentagem das mulheres na pesquisa. No entanto, eu acredito que as coisas estão caminhando para uma mudança. E as mulheres estão se inserindo cada vez mais nos espaços e entendendo que elas são importantes para a condução de pesquisa, da sociedade, de programas sociais e assim por diante. Então, ainda o cenário não é o melhor, mas ele está mudando. E a nossa função está melhorando. E eu acho que a nossa função com a AINE também é de mostrar para as mulheres que elas são capazes, que elas podem fazer, é atuar como uma inspiração mesmo para que outros projetos nasçam, floresçam e tenham tanto sucesso quanto o AINE tem. Certo. Você falou da equipe, né? Quem está com você nessa pesquisa, trabalha junto com você ali? Hoje eu tenho os meus colaboradores, não só os coordenadores de laboratório que Sim. atuam comigo. Então, nós temos ali alguns docentes que trabalham dentro do AINE, docentes da Unesp e docentes de outras instituições, como, por exemplo, da USP, da Unicamp, da Unifesp, da Universidade de Santa Catarina e Porto Alegre. Não só aqui de Prudente, então, né? Envolve não temos outras universidades. Isso para a gente é muito importante, porque temos Sim. essa abrangência nacional. Então, nós temos os docentes envolvidos e temos também alunos de mestrado, doutorado e graduação, que são nossos alunos de iniciação científica. Então, nós temos uma equipe bem organizada e de diferentes categorias, de diferentes níveis. Portanto, não vai beneficiar só as mulheres aqui de Prudente, né? De forma alguma. Brasil e mundo. De forma porque alguma. É uma pesquisa que pode afetar todos, né? É a nossa intenção. Né? É a nossa intenção. Por meio dos artigos, artigos Exato. científicos, nós conseguimos atingir a população acadêmica, nacional e internacional, mas também por meio dos nossos eventos, nós atingimos outras esferas da sociedade de maneira nacional e internacional. Então, e quando eu falo nacional, não estou me restringindo a Presidente Prudente, eu estou falando literalmente de estado de São Paulo e Brasil. Maravilha, que bom, muito bom. Bárbara, que contribuição você espera que a sua pesquisa traga para esse empoderamento, né, das mulheres na ciência? Ricardo, eu sou tão ousada. Eu acho que eu tenho vários sonhos, assim, várias ideias. Como eu mencionei agora, eu espero que o AINE ele seja inspiração. Eu acho que essa é a palavra mais forte que eu tenho, o AINE ser inspiração. Não somente para que outras mulheres se identifiquem e consigam usufruir das informações para que elas tenham uma vida melhor e elas se inspirem a serem pessoas melhores em todas as esferas da vida delas, mas também que inspire outros professores, outros docentes, outros pesquisadores a conduzir estudos para a população feminina. Eu acho que o meu principal propósito é espalhar essa ideia de que a gente precisa gerar conhecimento para mulheres. Eu gero na minha área, né, de imunologia, exercício, nutrição. Outra pessoa pode gerar na área de psicologia, outra pessoa pode gerar na área de fisioterapia, mas que exista essa disseminação e a ideia de trabalhar com a mulher. Eu acho que é a minha principal meta. Talvez o meu desejo, o meu sonho, não sei qual que é a melhor palavra, mas que realmente o AINE seja inspiração em todas as esferas. Legal, até para inspirar, né, as ouvintes, nossas ouvintes aqui da 99, quem está ouvindo pelo radinho, vai ouvir depois também, a gente deixa essa entrevista também no nosso canal no Spotify, nosso canal no YouTube, para inspirar essas meninas. Você quer contar um pouquinho da sua história até? Até onde você está hoje? Conto com o maior prazer, até porque é uma mulher, né, fazendo ciência, para quem está ouvindo, uma mulher preta fazendo ciência, eu acho que isso é extremamente legal. Como eu disse, eu não sou de Presidente Prudente, eu sou de Sorocaba, eu vim para cá em 2008 e aqui eu fiz a minha
a minha graduação em Educação Física. Depois, eu fiz o meu mestrado. Naquela época, a Unesp, a pós-graduação da Unesp não era multicêntrico, então nós íamos para Rio Claro, mas continua sendo Unesp. Então, meu mestrado e meu doutorado foi pela Unesp de Rio Claro. E depois disso, eu fiz o meu pós-doutoramento, um estágio de pós-doutorado na Unesp de Bauru. Certo. Então, isso eu estou falando de 2008 até 2018. 10 anos aí de história. Depois disso, eu fui contratada, eu passei em um concurso e fui trabalhar no exterior. Então, eu fui docente de uma Universidade Autônoma de Baja Califórnia, no México, e ali eu fui docente por 2 anos. Então, eu tinha o meu laboratório, tinha a minha equipe, eu era docente de uma instituição no exterior. E fico na UABC, Universidade Autônoma de Baja Califórnia, até 2024, quando eu retorno para o Brasil, em um programa do governo que eles chamam de Jovens Talentos do Exterior, que é justamente um programa para trazer de volta para o Brasil pessoas, pesquisadores que o Brasil entende como talento. Sim. Então, eu volto para o Brasil em 2024 e começo a desenvolver já alguns projetos, alguns estudos com a população feminina. Certo. Eu já estava desenvolvendo desde o México, eu já tinha um projeto lá que chamava Saúde da Mulher. Então, eu já venho trabalhando com mulheres há muito tempo, mas eu volto para o Brasil engajada em estabelecer e firmar os projetos com a população feminina. E em 2025, ou seja, no ano passado, eu consegui um auxílio, que é um auxílio jovem pesquisador da agência FAPESP, a principal agência de fomento, de financiamento de projetos dentro do estado de São Paulo. E eu consigo um auxílio jovem pesquisador com o WINE, com o projeto WINE. Então, é um projeto a ser desenvolvido com financiamento do estado de São Paulo ao longo de 5 anos e onde nós conseguimos quase 2 milhões de reais para desenvolver os estudos relacionados com fisiologia feminina e saúde da mulher. Então, eu falo que é uma trajetória de estudos. Desde o começo. Eu sempre falei que queria ser professora e eu acho que eu venho galgando esse lugar de docente, de pesquisadora desde 2008 e eu acho que não vai parar tão cedo. Legal, parabéns. Quais são os próximos passos desse projeto? Bom, agora nós estamos na fase que eu julgo a fase principal, que é a fase de coletas. Né? Então, certo. Nós estamos recrutando mulheres, sejam mulheres jovens, nesse primeiro momento. Dessa primeira etapa, né? As mulheres jovens, e daqui a alguns meses nós começamos já as mulheres idosas, né? Adultas e idosas. E, então, esse momento, nessa etapa, nós estamos recrutando as mulheres e fazendo toda a coleta de dados, que é a parte substancial da nossa pesquisa, porque a partir disso nós teremos as informações para serem apresentadas. Então, nesse momento, nós estamos selecionando pessoas, recrutando, porque todas são bem-vindas, recrutando as voluntárias para que a ciência e a pesquisa realmente aconteça. E quem tiver interesse? Bom, quem tiver interesse... Como é que faz? Eu peço... Nós temos a página no Instagram do WINE, que chama WINE Project. Infelizmente, está em inglês, porque é um projeto internacional. Mas, se vocês colocarem WINE no Instagram, WINE, vocês vão encontrar a nossa página. Ou até mesmo no meu Instagram, pode mandar um direct. A gente manda todas as informações perfeitas, tanto de onde encontrar a gente, o nosso laboratório, o nosso telefone, os nossos e-mails, para que vocês possam participar dos nossos estudos. Maravilha. Doutora Bárbara de Moura Melo Antunes, pesquisadora sobre essa pesquisa, né, do impacto da flutuação hormonal na saúde da mulher. Obrigado, parabéns pela sua pesquisa. Obrigado pela sua participação aqui na nossa 99.9. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo no nosso laboratório e eu espero em breve poder voltar e contar os nossos principais achados e contribuir com a nossa cidade de Presidente Prudente. Maravilha, obrigado. Tem alguma previsão de finalização desse estudo ou isso
se estende. Isso se estende. Conforme a pesquisa. Conforme as coisas vão avançando. Sim. Como eu mencionei, é um estudo de 5 anos. É. Porque nós vamos investigar tanto a parte da imunologia, quanto da nutrição e do exercício. Então, é algo que nós vamos gerando ao longo do tempo. Então, eu posso voltar várias vezes e contar vários resultados para vocês. Com certeza. Quer repetir o Instagram? Repito, Wine, parece igualzinho como se escreve vinho em inglês. Isso. Certo, pessoal? Então, é WINE Project. Projeto Wine. Coloca no Instagram, vocês vão encontrar a gente. E tem um logozinho roxo com uma mulher no centro, porque as mulheres estão no centro da pesquisa e da ciência. Muito bom. Parabéns, Bárbara. Obrigada a vocês. Obrigado pela participação aqui. Agora são 9h51. A gente segue aqui com a programação da nossa 99.9 Educativa de Presidente Prudente.